destacando para todos, esse ano, pela primeira vez na história, o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, né, que será em Riga, na Letônia, no mês de setembro, e como seletiva nós faremos o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, né, será no mês de agosto. Lembrando, Campeonato Mundial de Corrida de Rua vai ter a prova da milha, né, 1.600 metros, os 5.000 e o 20.000, 21K. E lembrando, né, aberto para todos. Então vai ser uma grande festa do atletismo. Qual que vai ser a data disso? Deixa eu ver se tem certo. É agosto, o Mundial é começo de setembro. Espera aí. Não, só de saber que é agosto que eu vou começar a treinar aqui, né? Não, pode treinar. E como eu falei, aberto, o Mundial em Riga, dia 30 de setembro. A princípio, o brasileiro, 6 de agosto. 6 de agosto. Legal, hein? Então, e mais uma vez, né? Uma iniciativa da World Athletics, trazendo, aproximando cada vez mais a corrida de rua. Lembrando, corrida de rua é atletismo, sim, por certo que tem uma outra dinâmica, né? Por certo que nós temos os atletas, a maioria dos atletas corredores de rua não estão no sistema federativo, mas não existe obrigação de estarem, né? Mas, enfim, eu acho que é um processo, eu acho que é extremamente importante que nós tenhamos esse campeonato brasileiro, que nós tenhamos efetivamente a CBAT diretamente ligada à corrida de rua, não só fornecendo o permit como é hoje. Agora mesmo, né, esses dias, teve uma discussão, né, da função da CBAT, como é que ela cobra, como é que ela não cobra. Né? É extremamente importante a comunidade ter ciência, consciência de que as corridas de rua são eventos privados. E é uma relação comercial entre o corredor de rua e aquele evento. E a CBAT fornece o permit, que é a autorização, isso é obrigatório por força de lei. Então, a CBAT ou as federações estaduais fornecem o permit bronze, a CBAT o permit ouro e o prata, como São Silvestre, Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, Pampulha, as grandes corridas, as maiores corridas do Brasil. E a função do permit é assegurar a integridade física dos atletas. Então, é um selo de qualidade no sentido de que se a prova tem permit, está assegurado que tem o número de ambulâncias adequado, que tem os postos de hidratação adequados, que você tem a fiscalização, que você tem os atos, que você tem o diretor de prova. E tem outros detalhes, por exemplo, o permit exige, sim, a divulgação, a informação do número do resultado de todos os atletas. Porém, na norma, ela coloca como obrigatória a informação imediata dos 100 primeiros. Então, no caso de uma prova grande, como uma São Silvestre, a norma diz, e aí sim talvez seja necessário modernizar a norma, ela fala o quanto antes, mas o quanto antes não é prazo. Então, nós temos que modernizar isso e colocar... Precisa ter uma... Entendeu, Colotinho? Ela diz o seguinte, os 100 primeiros, na hora, ok. Diz que todos os resultados têm que ser informados o quanto antes. Então, aí você vai falar o quanto antes é um mês. Só 30... consigo daqui 10 anos. Foi o quanto antes eu consegui. É só importante nós termos esses detalhes, que sim, as normas, e aí são normas internacionais, a World Athletics emana as normas, e a confederação, as confederações, as 214 confederações. Outro detalhe importante, para quem não sabe, o atletismo, a World Athletics, tem mais países membros do que a FIFA. Isso mostra a grandeza do atletismo. A FIFA tem 211 países membros. A World Athletics tem 214. Então, a World Athletics emana as regras, a CBAT tem as suas normas, que, por certo, não podem ser contrárias às normas da World Athletics. Mas, por exemplo... E que, por certo, tem muita coisa desatualizada que precisa ser... Exato. E aí também é necessário que nós tenhamos as informações. Então, por exemplo, como eu disse, porque empresa X não divulga os resultados. Bom, aí nós temos que pegar a norma, os 100 primeiros colocados, ela tem que fazer já, imediato, assim, o iniciamento da prova, os outros resultados, o quanto antes. Isso não é legal.
Coisas que nós colocamos na norma, isso foi iniciativa minha, que não havia. Duas coisas. A primeira, obrigando o pagamento da premiação no momento da prova. Encerrou a prova, subiu no pódio. Se não for para o antidoping, recebe já. Não tem essa, vai pagar em 5 vezes a partir do mês. Não. Entendeu? A norma estabelece que o pagamento é imediato. O atleta terminou a prova, teve a classificação. Se ele foi escolhido para fazer o antidoping, não. Norma internacional, tem que esperar o antidoping. Outra coisa, porque a CBAT tem que fazer doping. Não, a CBAT não faz doping. O doping é regido pela BCD, que é uma agência do Estado, é vinculado ao governo. Agora era o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Esportes, agora o Ministério do Esportes. As corridas Permit Ouro tem que fazer 6 exames. Nós entendemos que tem que fazer muito mais. 6 é muito pouco, mas isso é o mínimo obrigatório. Então, repito, essa norma não existia, nós criamos de ter que fazer o pagamento imediato. E se não acontece, qual a punição? Repito, a CBAT também não tem esse poder de polícia, ela tem o poder administrativo. Então, o que diz a norma? Se a entidade, se a organizadora não faz esse pagamento, ela não consegue emitir outro permit. Tá? Então, ela fica, isso, aspas, né, maculado, com a imagem maculada, no sentido de não poder fazer um outro permit. E outra coisa, o principal, né, Vlamir? O atleta leu essa regra, ele sabe que ele pode questionar isso, porque exatamente. Os atletas não sabem, eles estão mal acostumados e vão receber sei lá quando. Mas isso é o mais importante, Colucci, por isso nós contamos, nós precisamos de vocês, nós precisamos da imprensa. É necessário a democratização da informação, a democratização do conhecimento. Por certo que isso está no site da CBAT, mas ninguém vai ler. Nós precisamos passar. Ninguém lê o regulamento da corrida do dia, imagina o regulamento da CBAT, da BCD, ninguém faz ideia. Você falou outra coisa importantíssima, porque isso depende de nós. Para que aquela prova tenha o permit, o organizador encaminha para a CBAT toda a documentação, inclusive o regulamento. Se o regulamento não estiver de acordo com a norma, por exemplo, se no regulamento ele diz que o pagamento vai ser feito 30 dias após a prova, ele não tem o permit. Entendeu? Ele não tem o permit porque isso está contra a norma. Muitas vezes nós recebemos assim e os organizadores se adequam, tá? No sentido de, ou mesma coisa, não, nós vamos fazer uma prova de 10 quilômetros para criança de 12 anos. Não, isso fere a norma. Entendeu? Então, não se tem o permit. Da mesma forma, ainda com relação ao antidoping, a questão do jogo limpo, que isso é uma preocupação muito grande que nós temos, foi inserir a obrigatoriedade de uma autodeclaração na inscrição das provas de que o atleta não está cumprindo uma punição por dopagem. Porque o que acontece? Repito, o corredor de rua, a maioria deles, eles não estão no nosso sistema. Ele não é um atleta federado. Não é federado. Se ele não está no nosso sistema, eu não tenho como saber se ele está cumprindo o antidoping por outra modalidade. E o que acontece, infelizmente, muito mais do que deveria. Atletas punidos, atletas do triatlo, atletas do ciclismo, que vêm para as provas de rua. E nós não temos essa informação, porque, repito, ele não está no nosso sistema. A partir do momento que nós inserimos na norma essa autodeclaração, deixa de ser simplesmente uma mentira e passa a ser um caso crime. A partir do momento que você está suspenso e você assinou o documento falando que não está, né, aí já é Polícia Civil, não é mais na esfera administrativa da Confederação Brasileira. Então, o que eu peço sempre aos corredores é isso, é importante que a gente dialogue. Os organizadores de corrida de rua são parceiros. É extremamente importante nós entendermos, né, que nesse processo todos têm a sua importância. Se não tiver organizador, não tem a prova. Se o organizador não tem o atleta, também não tem a prova. Se o atleta se incomoda com aquele organizador, ele que não faça inscrição mais nessas corridas, porque, repito, é uma relação comercial. E a CBAT cabe fiscalizar as normas e fazer com que esse processo gire da melhor maneira possível. Por exemplo, uma discussão importante até a gente passar, aproveitar vocês aí, né, que são o maior canal, principalmente, para corridas de rua. A CBAT está travando uma discussão em Brasília, já vem desde o começo do ano passado, que é extremamente importante para os corredores. O que é? Nós temos uma demanda muito grande dos corredores com relação à redução
da premiação nas corridas de rua, né? Porque muita gente, claro, né? Os corredores de elite, os corredores amadores, mas que muitos vivem disso, precisam da premiação. Mas é importante destacar que a CBAT não pode obrigar o organizador a pagar valor XYZ, da mesma forma que não pode obrigar o atleta a se inscrever naquela corrida. Mas o que a CBAT, o que nós pensamos e que nós estamos trabalhando, que não nós podemos, mas o governo pode. A maioria das grandes corridas utiliza recurso através da lei de incentivo. Então, o que nós estamos discutindo é que, na norma da lei de incentivo, para corridas de rua, X% do percentual capital seja destinado para a premiação. Tá? Então, seria algo em torno de 20% do valor. Olha, aquele organizador tem 1 milhão para arrecadar na lei de incentivo. Ok, 200 mil tem que ser para a premiação, tá? Porque a lei permite isso. Então, ao assegurar isso, nós vamos colocar para ele a responsabilidade e aí é uma lei que vai obrigar, entendeu? Então, porque, repito, a CBAT ela tem limitação com o poder discricionário dela, mas o que a gente faz, e aí, modéstia à parte, é o que eu trago da minha função de gestão, quando você não tem uma norma, você trabalha e altera a norma. Então, nesse caso da premiação, eu acho que é uma grande solução, né? Repito, a maioria das grandes corridas, com as pequenas não vai fazer diferença. Aí é uma lei de oferta e procura, é questão de mercado. Mas para as grandes corridas, isso seria, penso eu, uma grande solução, né? Porque para o organizador não vai onerar no bolso dele, é recurso incentivado e parte disso ele vai ter que usar na premiação. Os eventos vão se tornar mais atrativos, ele vai ter mais inscritos, ele vai ter mais apelo, então é mais ou menos por aí. É uma saída boa. E essas corridas incentivadas geralmente ou são de graça ou são valor bem baixinho, então qualquer um pode disputar essa premiação. Então vão ser as melhores provas do Brasil em termos de qualidade, né? Porque o cara vai buscar uma... No ano passado, eu participei de algumas reuniões em Brasília da lei de incentivo. E aí tem um outro detalhe, né? Você falou uma coisa, mas nem sempre essas corridas incentivadas são gratuitas. Nós temos corridas com inscrição cara que tem recurso incentivado. Sim, que ninguém lê, mas porque ninguém lê o regulamento. E o que me chamou a atenção, é que nessa sessão, nas 2 sessões que eu assisti, 80% dos recursos aprovados eram para corridas de rua. E nós estamos falando aqui de 1,5 milhão, de 2 milhões de reais para uma corrida de rua, com inscrição cobrada. Inclusive, que eu questionei à época, e levei já essa preocupação para a Comissão do Esporte da Câmara, foi, peraí, qual que é a contrapartida social? Se nós estamos falando de recurso incentivado, né, que é absolutamente legítimo, isso está na lei, mas tem que ter uma contrapartida. Porque a partir do momento que você tem essa prerrogativa de captar recurso no mercado, recurso esse que entraria para o Tesouro, recurso para imposto. A partir do momento que o Estado está abrindo mão, quem está sendo beneficiado disso? Existe uma cota, por exemplo, de inscrições gratuitas para que você possa colocar, assegurar número de atletas XYB que não tenham condições de fazer uma inscrição, que possam participar, ou que você possa socializar essas inscrições com projetos sociais? Não, entendeu? Então, a lei não obriga, a norma não obriga. Então, a nossa discussão é se existe renúncia fiscal, tem que ter uma contrapartida social. Então, em não sendo em inscrições, que seja assegurando parte disso para as premiações. Eu acho que nós temos uma questão mas mesmo nas inscrições, tem que deixar bem claro que a pessoa está pagando 100, 200, 300, porém quem está pagando é o imposto também, né? Exato. Está indo para o bolso de alguém isso, porque o que acontece muito é assim, o cara... A prova que é grátis, que é incentivada, que é um grande problema, é o seguinte: o atleta que consegue a inscrição, porque já é difícil conseguir a vaga, ele não reclama de absolutamente nada, porque ele fala assim, mas foi de graça. Mas não é de graça, é bem cara. Alguém está pagando muito caro por isso, entendeu? É o dinheiro de imposto que, uma vez estando no caixa, poderia estar indo para
assistência social, podia estar saindo para a podia saúde, virar um educação. hospital, tapar um buraco da rua, podia ser qualquer coisa. Está sendo uma corrida. Problema, então... Lute, isso é um problema do Brasil. A gente tem aquela mania de achar que o que é público não é de ninguém, ao invés de pensar que o que é público é de todos. É de todo mundo. É uma questão de conceito. Infelizmente é isso. A minha briga é sempre essa. Eu falo, mas essas que são de graça são as que são as mais caras, porque é que você tem que cobrar mais, porque eles estão cobrando uma coisa absurda e não estão entregando nada. Porque a conta não fecha. Mas a gente vai marcar um programa especial que não vai ser nem um resgate, vai ser só para falar de corrida de rua e ver essas soluções possíveis ou impossíveis, que é muito legal, as alternativas que são cabíveis para isso, porque aí acaba a reclamação. Porque o grande problema é que ninguém lê nada. Então, se ninguém lê o regulamento, como que vai reclamar? É importante que todos entendam, né, que nós estamos falando de um sistema, de uma plataforma. A corrida de rua, você tem vários stakeholders que são extremamente importantes. Começa, por certo, pelo corredor, mas se você não tiver organizador, você não tem a prova, né? E se você não tem a prova organizada, você não tem o recurso, você não tem o patrocinador. Se você não tem uma grande exposição, o atleta não vai estar divulgando o seu patrocinador pessoal. As federações e a CBAT competem fazer essa fiscalização para que esse resultado seja homologado, mas principalmente assegurar a integridade física dos atletas. O que a gente precisa é dialogar mais. O que eu vejo muito é feito um cavalo de batalha entre atletas e organizadores, que não é um bom caminho, porque um depende do outro. O que nós temos que buscar é o que seja bom para todo mundo. E existem soluções para isso. Só que a gente tem que trabalhar com serenidade e, mais uma vez, quebrando paradigmas. E isso é possível? Por certo que é.